Você sabia que muitas igrejas hoje estão cheias, mas vazias da presença de Deus? Que há pastores em cima do altar em silêncio, enquanto o pecado toma conta do rebanho? O Senhor me mostrou o inferno, me mostrou o estado da sua igreja. E Ele mandou eu falar. Se você pensa que está tudo bem só porque vai aos cultos, esse vídeo é para você. O arrebatamento está próximo, e muitos não estão prontos. Assista até o fim. Essa pode ser a mensagem que vai mudar a sua eternidade. Será compartilhada uma visão e uma revelação que o Senhor concedeu durante um tempo de devocional à irmã Ruth. Conforme a direção do próprio Senhor, essa mensagem é destinada à sua igreja. Aqueles que têm se esforçado para viver em santidade e se preparar para o arrebatamento. Para reflexão na palavra, será compartilhado com os irmãos o que está registrado no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amém. Portanto, a visão é algo respaldado nas Escrituras, assim como a revelação. O arrebatamento também está nas Escrituras, ainda que seja outro tema. Visões e revelações são concedidas pelo Espírito Santo, não é mesmo? É o Espírito de Deus quem traz à tona o que está oculto, profundo e escondido. Amém. Ao longo do relato dessa visão e revelação, também serão partilhadas algumas lições aprendidas com o Senhor durante esta jornada de fé, ainda recente, mas marcada por dedicação, com o propósito de edificar a Igreja de Cristo. Amém, amados. Durante um momento devocional, após algum tempo em oração, buscando com sinceridade a graça e a misericórdia do Senhor, foi possível reconhecer como é desafiador manter-se firme nos dias atuais. Antes de tudo, por ser difícil anunciar o Evangelho a uma geração tão mergulhada no pecado, tão incrédula, marcada pela mesma dúvida que teve Tomé, não é? Vivemos em um tempo onde muitos limitam a ação do Senhor, duvidam que Ele fale, que revele, que manifeste sua vontade. Mas estando no tempo da graça, qualquer pessoa que deseje buscar verdadeiramente em jejum, oração e santidade, encontrará o Senhor. Amém? Foi então, após um período de oração, que o Senhor Jesus se manifestou. Sua presença veio com poder, e Ele falou claramente. As palavras foram estas: Minha serva, venha comigo, e te mostrarei como muitos ficarão no arrebatamento por pequenas coisas que acreditam não ser pecado. Assim falou o Senhor. Na visão recebida, os sentidos foram tirados, e houve um transporte espiritual até a entrada do céu. Não foi a primeira vez que uma visão assim foi concedida. O Senhor já havia mostrado tanto o céu quanto o inferno em outras ocasiões, a eternidade com Cristo e a eternidade sem Ele. É possível afirmar, com segurança, o mundo espiritual é real, e não se trata de brincadeira. Todos estão apenas de passagem. Um dia, cada pessoa comparecerá diante do tribunal de Cristo para prestar contas de tudo: palavras, ações, pensamentos, absolutamente tudo será revelado naquele grande e temível dia. Naquela visão, o local era a entrada do céu. A figura, vista, possuía cabelos longos, ainda mais longos que o habitual, passavam do quadril. Vestia uma túnica branca e se encontrava em uma fila extensa. O entendimento dado pelo Senhor foi de que ali estavam os que haviam servido a Cristo na terra, aguardando para saber se haviam andado com justiça diante de Deus. Adiante, havia um anjo consultando os nomes no livro da vida. A fila era imensa. Ao olhar para frente e para trás, não se via o fim. Em outro lado, surgia uma fila distinta, onde as pessoas usavam trajes comuns. O Senhor fez entender que ali estavam os ímpios. Ele concede as visões como quer, e junto com elas vem também a interpretação. Diante da figura observadora, apareceu uma irmã pertencente ao mesmo ministério onde atualmente se frequenta de forma passageira.
Após questionamento em oração, foi confirmado pelo Senhor que era necessário mencionar o nome do ministério, pois pessoas ligadas a ele ouviriam o relato. O culto ocorre na Congregação Cristã no Brasil, a CCB. Mesmo morando fora do Brasil, é ali que os cultos têm sido frequentados. A permanência é considerada temporária, visto que não há batismo realizado nesse ministério, o qual exige novo batismo para membros vindos de fora, por acreditar que a graça está apenas entre eles. Na visão, o Senhor usou pessoas daquela mesma congregação. Foi uma revelação de algo que ainda acontecerá. Logo adiante, surgiu a esposa de um cooperador da igreja. O Senhor apontava detalhes. Ela estava em conformidade com a doutrina. Cabelos compridos, roupa modesta. Porém, ao olhar para os seus pés, foi notado o uso de salto alto, quadrado, não pontudo. Foi reconhecida. Então, o Senhor disse: "Estás vendo o salto alto dela?" A resposta foi afirmativa, e o Senhor continuou: "Ela não entrará no meu reino. O salto alto não me agrada. Ele representa a soberba e o orgulho de Satanás. Minhas santas não devem usá-lo. Isso foi criado no inferno. Quando uma mulher o utiliza, ela passa a caminhar com sensualidade, confiança carnal, orgulho. Ela se exibe. Eu não me agrado disso." Em seguida, a visão foi direcionada para outra mulher. Todas as figuras mostradas estavam na mesma fila. O Senhor revelou uma senhora que também se encontrava ali. O nome dela não foi revelado, mas pertencia à mesma sede de culto. Ela demonstrava grande inquietação enquanto observava suas unhas com preocupação. Sabia que não entraria. As unhas eram bem curtas, mas pintadas com um tom azul turquesa. Essa cor ficou marcada. O Senhor então declarou: "Ela está aflita porque não herdará o meu reino. As minhas santas não devem aplicar esmalte, nem mesmo base. Eu não me agrado. Tudo que é colocado sobre o corpo e que não vem de forma natural procede de Satanás. Nada com aparência de bagagem entra no meu reino." Na sequência, foi mostrada outra irmã. Esta vestia uma saia acima do joelho. E, novamente o Senhor falou: "Minha serva, os joelhos das minhas santas são santos para mim. E quando os vejo expostos, quando estão descobertos, eu os enxergo como nudez. Isso não me agrada." Estas foram palavras diretas do Senhor. É importante compreender que ele fala com autoridade. Quem já passou por experiências com Deus, ouviu sua voz e recebeu revelações, sabe que o Senhor se expressa de forma distinta, não como os homens falam. Logo após, o Senhor mostrou uma jovem, também da mesma sede de culto, provavelmente entre 26 e 28 anos. Certa vez, ao final de uma reunião, essa jovem passou à frente. Sua roupa chamava a atenção pelo ajuste extremo ao corpo. Ela era magra, e a roupa marcava de forma evidente a roupa íntima. A saia era um pouco transparente, bem apertada, e o que estava por baixo era um fio dental. O Senhor então apontou e disse: "Estás vendo a roupa íntima dela?" A resposta foi afirmativa. E o Senhor declarou: "Isso não me agrada. Minhas santas não usam trajes que se assemelham aos de pombagiras ou prostitutas. Minhas servas usam vestimentas compostas. Até mesmo as roupas precisam cobrir bem. Devem ocultar toda vergonha." Já faz cerca de 2 a 3 anos que a combinação passou a fazer parte do vestuário. O Senhor Jesus orientou que ela fosse usada devido aos constantes pesadelos que vinham durante a noite, sonhos perturbadores com demônios sereias, espíritos malignos provenientes dos mares, demônios ligados à sensualidade, ao tormento noturno e à exaustão espiritual. Esses demônios lançam até mesmo um tipo de pó maligno durante o sono, com o propósito de enfraquecer a pessoa no dia seguinte, tirando a disposição para orar ou jejuar. O Senhor instruiu sobre a necessidade de manter uma vida de oração constante. Era preciso orar 3 vezes ao dia, e além disso, consagrar as madrugadas com jejum. A campanha espiritual precisava ser contínua: jejum, oração e santificação, além de vigilância constante para não abrir brechas,
pois sem isso, a vulnerabilidade aos ataques de Satanás aumentaria. Foi essa a instrução do Senhor. É assim que os santos se revestem no mundo espiritual. Quando há dedicação à oração, ao jejum e à santificação, eles são vistos como soldados de Cristo, protegidos com a armadura espiritual. Desde então, a combinação passou a ser usada diariamente, faça frio ou calor. Quando o Senhor ordenou o uso da combinação, ele utilizou uma serva para transmitir a mensagem. Fica claro que, quando Deus deseja, ele mesmo revela diretamente. Mas, quando quer agir de outra forma, utiliza vasos escolhidos para comunicar sua vontade. Foi então que veio a pergunta: Senhor, no país onde resido há as 4 estações, mas o calor aqui é muito intenso. E a resposta do Senhor foi firme. Sabes que no inferno é mais quente ainda? Acostuma-te. Essa foi a palavra recebida. Acostuma-te. Hoje, a ausência da combinação causa uma sensação de nudez. A combinação impede que a roupa íntima da mulher fique aparente, protege a transparência da calcinha e do sutiã. É assim que cumpre seu propósito. Dando continuidade à visão entregue pelo Senhor, surgiu diante dela outra mulher. Ao observar o cabelo daquela mulher, o Senhor declarou: Serva, não me agrado que as minhas santas cortem seus cabelos. Dei o cabelo como substituto do véu. Não deve ser cortado, nem mesmo as pontas. Em seguida, outra irmã foi mostrada, vestindo uma roupa extremamente colada ao corpo. Aquilo causava perplexidade, especialmente considerando que se tratava de alguém que se apresentava como cristã. O pensamento era de que provavelmente se tratava de falta de instrução, já que muitos pastores não orientam suas ovelhas sobre esse assunto. Era difícil compreender como alguém conseguia vestir uma roupa tão justa, que expunha e marcava o corpo de forma tão evidente, a ponto de parecer dificultar até o andar. Então o Senhor falou: As minhas santas não usam roupas que marcam o corpo, que é templo do Espírito Santo. Serva, as minhas santas devem vestir roupas largas, soltas, que não marquem o corpo, roupas compostas, bonitas, mas que não evidenciem a carne. Diante de tudo aquilo que o Senhor revelava, veio o questionamento: Senhor, por que estás me mostrando essas coisas, se já fui liberta de todas elas? Não foi um pastor quem tratou esse assunto no início da caminhada com Cristo. Ninguém humano falou diretamente sobre isso. O próprio Senhor foi quem conduziu esse processo. A primeira vez em que a voz de Deus foi sentida no coração, nas profundezas da consciência, foi numa madrugada de oração. Ainda fazia parte de uma igreja de caminho largo, onde quase tudo era permitido. Mas o Senhor deixou claro que com aquele estilo de vida não seria possível subir no arrebatamento. Foi então que a busca se intensificou, e o próprio Deus começou a ensinar e a tratar. Ao começar a congregar, houve um período de 2 anos de oração e jejum contínuos, pedindo ao Senhor que revelasse uma igreja séria, pois a igreja física por si só não salva. Mas uma igreja que prega a verdade pode ser um grande auxílio na caminhada rumo ao arrebatamento. Há muitos irmãos que cometem práticas sem saber que são pecaminosas, por falta de ensino. E novamente veio a pergunta ao Senhor: Por que estás me mostrando tudo isso, se já fui liberta dessas coisas? E a resposta foi direta: Estou te mostrando para que saibas como está a minha igreja, acomodada, achando que já está salva. E então ele disse: Agora venha que eu te mostrarei como os homens ficarão no arrebatamento, como os meus santos ficaram no arrebatamento. O Senhor começou a mostrar vários irmãos que estavam diante de mim, e apontava para cada um deles. Todos eram idólatras do futebol. O Senhor declarou: Serva, não me agrada o futebol. O futebol foi projetado no inferno, eu não me agrado. Ele já havia me mostrado visões sobre isso antes, inclusive de um jogador muito conhecido que faleceu recentemente no Brasil. O chamado Rei do Futebol. Vi na visão que no inferno a cabeça desse homem foi decapitada pelos próprios demônios.
e eles usavam a cabeça dele como uma bola de futebol. Mas se dissermos isso a alguém que vive na carne, que pensa com a mente natural, essa pessoa vai nos chamar de herege, de mentirosa e de tantas outras coisas. No entanto, meus irmãos, as coisas do Altíssimo, as coisas do Senhor, não podem ser julgadas com os olhos da carne. Elas só podem ser compreendidas com os olhos espirituais, através do jejum, da oração, descendo no arado e buscando santificação. Quando quero saber se algo vem ou não do Senhor, eu vou para os joelhos e pergunto a Ele. Amém? O Senhor me mostrou todos aqueles irmãos e reafirmou que eram idólatras do futebol. Depois, Ele disse: muitos deles ficam em casa usando bermudas. Serva, há muito tempo, a bermuda era usada como roupa íntima por baixo da calça. Satanás foi moldando o pecado. O mundo foi moldando o pecado, e o pecado entrou na igreja. O que antes era pecado, agora, para muitos, já não é mais. Eu não mudo. Quem muda é o homem. Em seguida, o Senhor me mostrou um irmão. Ele sempre se veste de maneira muito refinada, com muito glamour, como se fosse um estudante de moda. E o Senhor me disse: ele assiste programas de moda para seguir tendências. E então falou: eu não me agrado, minha serva. A moda foi projetada no inferno. Os meus servos e santas têm que se vestir segundo o padrão da igreja. Lembro que certa tarde, em oração, o Senhor me levou ao vale da moda, no inferno. Passei mais de 2 horas em oração, e Ele me mostrou aquele lugar. Mas esse testemunho vou deixar para compartilhar com os irmãos numa próxima oportunidade. Amém. Depois, o Senhor me disse assim: muitos deles fazem de suas esposas meretrizes. É um tabu falar isso dentro da igreja, porque o pastor ou a liderança talvez pense que os irmãos já sabem o que é pecado. Mas aquele que tem a responsabilidade de apacentar o rebanho deve sim ensinar, enfatizar a doutrina do corpo, da alma e do espírito, porque somos 3: corpo, alma e espírito. E temos o dever de santificar os 3 para o Senhor. O Senhor disse: muitos fazem de suas esposas meretrizes. Meretriz significa prostituta. São homens que assistem filmes pornográficos e depois querem reproduzir com suas esposas as mesmas práticas imundas. E o Senhor falou: o leito é sem mancha e sem mácula. Até no leito conjugal há um padrão para os santos. Não podemos agir no leito como as mulheres do mundo, como as pessoas do mundo fazem. Aí alguém pode dizer: ah, mas dentro do casamento vale tudo, não tem problema. Não, meu irmão. Somos deste mundo, mas não pertencemos a ele. Podemos expulsar demônios, fazer milagres, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. E quando a palavra diz sem santidade ninguém verá o Senhor, é porque somos corpo, alma e espírito. Temos que nos santificar em 3. Amém? Então eu perguntei ao Senhor: por que o fulano, o ancião, não fala mais sobre isso na igreja? Já faz 2 anos que estou cultuando nessa igreja e nunca ouvi ele pregar sobre inferno. Nunca vi ele enfatizar a doutrina. E o Senhor me respondeu: eu pedirei contas a ele por cada alma que se perder, porque ele tem feito vista grossa ao pecado dentro da minha casa. Eu o cobrirei. Eu perguntei: Senhor, tu queres que eu vá até ele e fale sobre essa visão que me deste agora? E o Senhor disse: não, ele não vai acreditar em ti, porque você não faz parte do rebanho dele. Você só cultua lá. Como você só cultua, eu não posso te usar ali na frente, porque eles têm um protocolo, uma constituição da igreja, onde só pode testemunhar quem foi batizado na igreja deles. Se a pessoa se batizou em outra igreja, seja na Assembleia, na Deus é Amor, tem que voltar a se batizar. Mas a palavra de Deus diz que é um só batismo, só um só Senhor, um só Espírito. Então, meus irmãos, essa foi a visão que o Senhor me entregou. Amém? O Senhor está muito triste. O Senhor tem chorado com a situação das igrejas hoje.
a igreja do Senhor já não é mais a mesma. São poucas as igrejas que ainda pregam a doutrina, que ainda anunciam o evangelho da cruz. Se você está num ministério que não acredita nos dons do Espírito Santo, num ministério que não prega sobre santificação do corpo, da alma e do espírito, saia fora, porque você vai perder o tempo certo. Peça a Deus discernimento de espírito, bem aflorado, bem aguçado, porque é um dos dons mais importantes que precisamos ter nessa geração da última colheita, a geração do arrebatamento. Assim, falou o Senhor comigo. Esta é a geração do arrebatamento. E precisamos estar atentos para não sermos enganados. E digo mais aos irmãos. Há muito engano circulando pelo YouTube, meus irmãos, muito engano. Certa madrugada, perguntei ao Senhor, Pai, mostra-me quem são os teus verdadeiros servos aqui. E ele me revelou nomes de muitos que não são, pastores ligados à maçonaria, outros trazendo feitiçaria para os púlpitos, cantores e esposas satanistas que sacrificam crianças em troca do sucesso de seus álbuns. Eu questionei, Senhor, por que fazem isso? E ele respondeu, por fama, dinheiro, por um prêmio que é apenas passageiro e terreno. Meus irmãos, o nosso verdadeiro prêmio vem do céu, não está neste mundo. Nosso galardão não se encontra aqui. Quando o Senhor diz que quer uma igreja adornada, ele fala de ornamentos espirituais, não de enfeites humanos. Nesta visão, foi isso que Deus me revelou. Em outras, ele mostrou depilação, uso de chapinha, maquiagem e muitos outros detalhes. Também me revelou tormentos no inferno, entenderam? Por isso, saibam de uma coisa. Quem está começando na fé precisa entender que o mundo espiritual é real e que os demônios não estão brincando. Eles vêm para matar, roubar e destruir. Enganam as pessoas fazendo-as crer que Deus só quer o coração que ele não julga, que aceitará todos no reino. Isso é cilada de Satanás. Ele age para destruir. Para ele, não convém que estejamos em uma igreja viva, despertada, livre das amarras do mundo. Uma igreja que enfrente o sistema, onde não há distinções. Isso é fato. Os santos precisam ser reconhecidos onde estiverem. Foi isso que o Senhor me disse. Eles devem ser notados pelas roupas, comportamento, maneira de falar. Os santos não ficam atacando outros irmãos online, a não ser que sejam profetas levantados por Deus para trazer exortação. A não ser que sejam servos comissionados para corrigir e advertir. Porque essa geração é a mais difícil para se pregar. Vamos entregar cajado? Então, mostre frutos dignos de arrependimento, irmão. Mostre mudança real. Deus não está se agradando, e ainda dizem que estamos alucinando, mentindo ou inventando algo errado. Eu não entendo que tipo de Deus esse povo serve. Um Deus que não fala? Porque o Deus em quem creio, o Deus da Bíblia, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E do mesmo modo que ele revelava no passado, continua revelando hoje, para mim e para qualquer um que esteja disposto a buscar com oração e jejum. Amém? Essa é a primeira parte que estou compartilhando com os irmãos, com a Igreja de Cristo, aquela que quer se posicionar diante de Deus. O Senhor me falou durante a oração. Fale à minha igreja, à minha noiva, que eu estou voltando. Diga que estou às portas e que muitos ainda não estão prontos. Os frutos não amadureceram. Diga aos meus escolhidos que resolvam suas questões diante de mim. E eu me incluo nisso. Cada um conhece as suas falhas. Não é verdade? O recado é: se preparem, acertem o que precisa ser acertado. Jesus está voltando, e o inimigo não está brincando. Ele sabe que perdeu o céu e tenta arrastar o maior número possível com ele. Numa das visões que o Senhor me deu durante a oração, vi multidões caindo no inferno, como uma chuva intensa, e apenas alguns subiam aos céus. Então, a salvação não é tão simples como dizem por aí. Não é só pela graça. Falam isso com facilidade, mas, se é pela graça, então tem que haver esforço, compromisso, uma vida de entrega, uma
Vida de santidade. O que Deus quer de nós é isso: uma vida de renúncia, marcada por jejum, oração e santificação, sempre perguntando: Senhor, o que ainda preciso entregar? Como está minha caminhada? Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é a irmã R., serva em Cristo. Hoje quero repartir com vocês uma visão que o Senhor me concedeu durante meu momento devocional. Ele me mandou compartilhar com a Igreja de Cristo, a que anseia pelo arrebatamento. Para nossa meditação, leio com vocês Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão sonhos, e os jovens terão visões. Amém? Visão é algo bíblico, assim como a revelação também é. Arrebatamento é bíblico. Mas isso é outro tema. Através do Espírito Santo, Deus revela o oculto, o escondido e o profundo. Amém? Enquanto compartilho esta visão, também trago aprendizados que venho tendo com o Senhor em minha caminhada, mesmo que ainda inicial, para a edificação do corpo de Cristo. Amém, amados irmãos. Estava em meu devocional, orando com fervor, buscando graça e misericórdia, pois ser cristão hoje não é simples. Vivemos dias difíceis para se pregar a uma geração tão incrédula e pecadora, uma geração marcada pela incredulidade, como a de Tomé, que limita a ação de Deus e duvida que Ele ainda fala ou revela. Mas estamos no tempo da graça. E qualquer um disposto a pagar o preço com jejum, oração e santidade pode acessar a presença do Senhor. Amém? Após algum tempo em oração, senti a presença do Senhor me envolver. A força dele veio sobre mim e falou ao meu coração. Suas palavras foram estas: Minha serva, vem comigo e te mostrarei como muitos ficarão no arrebatamento por coisas que julgam pequenas, mas que são pecado. Assim disse Jesus. Na visão, perdi os sentidos naturais e fui transportada para a entrada do céu. Não era a primeira vez que o Senhor me mostrava o céu, pois também já tive visões do inferno. Ele já me revelou a eternidade com e sem Cristo. E posso afirmar aos irmãos: o mundo espiritual é real. Não se trata de brincadeira. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar contas de tudo o que fizemos nesta vida. Nada ficará oculto naquele dia grandioso e temível. Nessa visão, me via diante da entrada do céu. Meu cabelo, que já é longo, estava ainda mais comprido, descendo abaixo do quadril. Vestia uma túnica branca e estava numa fila imensa. O Senhor me fez entender que eram pessoas que haviam servido a Cristo e agora aguardavam ver se caminharam em justiça diante dele. Havia um anjo à frente lendo os nomes no livro da vida. A fila era enorme e parecia não ter fim. Do outro lado, havia outra fila, essa com pessoas vestidas com roupas comuns. O Senhor me revelou que eram ímpios. Ele me deu a visão e, ao mesmo tempo, me explicava tudo conforme acontecia. Logo adiante, havia uma irmã do ministério onde atualmente congrego, ainda que de forma transitória. Perguntei ao Senhor se deveria citar o nome do ministério. Eu não queria, mas o Senhor disse que era necessário, pois pessoas dali ouviriam esta mensagem. Amém? Frequento a Congregação Cristã no Brasil, CCB. Moro fora do país, mas é numa CCB que estou congregando. É um ministério com um protocolo próprio. Todo visitante deve se batizar ali, pois entendem que a graça está exclusivamente nesse lugar. Na visão, o Senhor usou pessoas da própria igreja onde estou. Ele me mostrava algo futuro, uma revelação profética. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é a irmã R., serva em Cristo. Hoje, quero repartir com vocês uma visão que o Senhor me concedeu durante meu momento devocional. Ele me mandou compartilhar com a Igreja de Cristo, a que anseia pelo arrebatamento. Para nossa meditação, leio com vocês Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão sonhos,
e os jovens terão visões. Amém? Visão é algo bíblico, assim como a revelação também é. O arrebatamento é bíblico. Mas isso é outro tema. Através do Espírito Santo, Deus revela o oculto, o escondido e o profundo. Amém? Enquanto compartilho esta visão, também trago aprendizados que venho tendo com o Senhor em minha caminhada, mesmo que ainda inicial, para a edificação do corpo de Cristo. Amém, amados irmãos. Estava em meu devocional, orando com fervor, buscando graça e misericórdia, pois ser cristão hoje não é simples. Vivemos dias difíceis para se pregar a uma geração tão incrédula e pecadora, uma geração marcada pela incredulidade, como a de Tomé, que limita a ação de Deus e duvida que Ele ainda fala ou revela. Mas estamos no tempo da graça. E qualquer um disposto a pagar o preço com jejum, oração e santidade pode acessar a presença do Senhor. Amém? Após algum tempo em oração, senti a presença do Senhor me envolver. A força dele veio sobre mim e falou ao meu coração. Suas palavras foram estas: Minha serva, vem comigo e te mostrarei como muitos ficarão no arrebatamento por coisas que julgam pequenas, mas que são pecado. Assim disse Jesus. Na visão, perdi os sentidos naturais e fui transportada para a entrada do céu. Não era a primeira vez que o Senhor me mostrava o céu, pois também já tive visões do inferno. Ele já me revelou a eternidade com e sem Cristo. E posso afirmar aos irmãos: o mundo espiritual é real. Não se trata de brincadeira. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar contas de tudo o que fizemos nesta vida. Nada ficará oculto naquele dia grandioso e temível. Nessa visão, me via diante da entrada do céu. Meu cabelo, que já é longo, estava ainda mais comprido, descendo abaixo do quadril. Vestia uma túnica branca e estava numa fila imensa. O Senhor me fez entender que eram pessoas que haviam servido a Cristo e agora aguardavam ver se caminharam em justiça diante dele. Havia um anjo à frente lendo os nomes no livro da vida. A fila era enorme e parecia não ter fim. Do outro lado, havia outra fila, essa com pessoas vestidas com roupas comuns. O Senhor me revelou que eram ímpios. Ele me deu a visão e, ao mesmo tempo, me explicava tudo conforme acontecia. Logo adiante, havia uma irmã do ministério onde atualmente congrego, ainda que de forma transitória. Perguntei ao Senhor se deveria citar o nome do ministério. Eu não queria, mas o Senhor disse que era necessário, pois pessoas dali ouviriam esta mensagem. Amém? Frequento a Congregação Cristã no Brasil, CCB. Moro fora do país, mas é numa CCB que estou congregando. É um ministério com um protocolo próprio. Todo visitante deve se batizar ali, pois entendem que a graça está exclusivamente nesse lugar. Na visão, o Senhor usou pessoas da própria igreja onde estou. Ele me mostrava algo futuro, uma revelação profética. Mais à frente, vi a esposa de um cooperador da igreja. O Senhor me dizia: eu a observei atentamente. Ela seguia toda a doutrina, meus irmãos. Usava cabelo comprido, roupas modestas, simples, mas ao olhar para seus pés, vi que ela calçava um salto alto quadrado. Eu sabia quem era. E o Senhor me perguntou: vês, minha serva, o salto alto dela? Eu respondi: sim, Senhor. E ele declarou: ela não entrará no meu reino, minha serva. O salto alto não me agrada. Ele simboliza o orgulho e a soberba de Satanás. Não é do meu agrado que minhas santas usem isso. Foi planejado no inferno. A mulher que o usa caminha com sensualidade, cheia de orgulho. Fica se exibindo. Eu não me agrado disso. Em seguida, a visão mudou. Ainda com pessoas daquela fila. O Senhor me mostrou outra mulher, também da congregação, cujo nome não me foi revelado. Ela olhava ansiosa para suas unhas, ciente de que não entraria. Suas unhas estavam curtas, mas pintadas com esmalte azul turquesa. Lembro com clareza da cor. E o Senhor disse: ela sabe que não entrará no meu reino, minha serva.
Minhas santas não devem pintar as unhas, nem com base. Isso não me agrada. Tudo que não é natural e é colocado sobre o corpo das minhas santas vem de Satanás. Nenhuma dessas vaidades entrará no meu reino. Depois, ele me mostrou outra irmã com uma saia acima dos joelhos. E o Senhor disse: Minha serva, os joelhos das minhas santas são santos para mim. Quando estão expostos, eu as vejo nuas. Isso não me agrada. Assim falou o Senhor. Estou relatando exatamente como ele me disse, pois quem já teve uma experiência real com Deus sabe que ele fala de modo diferente do nosso. Na sequência, o Senhor mostrou uma jovem da mesma sede onde congrego. Ela aparentava ter por volta de 26 a 28 anos. Em uma reunião, quando ela passou à minha frente, percebi sua roupa extremamente justa. Ela é muito magra, e dava para ver claramente sua roupa íntima. A saia era ligeiramente transparente e apertada. Ela usava fio dental. O Senhor apontou para ela e disse: Estás vendo a roupa íntima dela? E eu respondi: Sim, Senhor. Eu não me agrado. Minhas santas não vestem roupas de pombagira ou de meretriz. Minhas santas se vestem com compostura. Até as roupas delas devem cobrir suas vergonhas. Há cerca de 2 ou 3 anos, passei a usar combinação. O Senhor Jesus me orientou a usar, pois sofria com muitos pesadelos. Sonhos com demônios do sexo, espíritos de sereia, entidades do mar. Eles vinham à noite e lançavam pó maligno para tirar minha energia no dia seguinte, dificultando jejum e oração. Então o Senhor me falou que eu precisava manter uma vida de oração constante. Devo orar 3 vezes ao dia, e também nas madrugadas, mantendo jejum e vigilância. Se eu não fizer isso, fico vulnerável aos ataques do inimigo. Foi isso que o Senhor me revelou. É assim que os santos se revestem espiritualmente, pela santidade, oração, jejum, vestindo a armadura de Deus. Amém? Desde então, uso combinação o tempo todo, faça frio ou calor. O Senhor usou uma de suas servas para me confirmar essa direção. E eu disse: quando Deus quer, Ele fala diretamente ao vaso que tem visão e revelação. Quando não quer, usa outro para nos transmitir. Amém? No país onde moro há 4 estações bem marcadas, mas o verão aqui é muito quente. E eu questionei ao Senhor: Senhor, isso é muito quente. E Ele me respondeu: sabes que o inferno é ainda mais quente? Acostuma-te. Assim me disse o Senhor: acostuma-te. Hoje em dia, se eu não estiver usando combinação por baixo da roupa, me sinto como se estivesse nua. A combinação serve para cobrir o que é íntimo, como a calcinha e o sutiã, evitando que fiquem aparentes. Na continuação da revelação que o Senhor me deu, surgiu diante de mim outra mulher. Eu olhei para o cabelo dela, e o Senhor falou: minha serva, eu não me agrado quando as minhas santas cortam seus cabelos. O cabelo foi dado em lugar do véu. Não é para cortar, nem mesmo as pontas. Depois, ele me mostrou mais uma irmã. Ela estava com roupas muito apertadas. Irmãos, roupas coladas. Fico chocada ao ver pessoas que se dizem cristãs vestindo-se assim. Talvez falte orientação, talvez os pastores não ensinem. Eram roupas que marcavam todo o corpo e até as partes íntimas. Ela mal conseguia andar. E o Senhor me disse: minhas santas não devem usar roupas que evidenciem o corpo. Quem é templo do Espírito Santo deve se vestir com roupas largas, soltas, decentes, que sejam bonitas, sim, mas que não fiquem marcando nada. O Senhor me revelou tudo isso, e eu lhe perguntei: Senhor, por que estás me mostrando tudo isso? Eu já fui liberta dessas coisas. E, quando cheguei aos pés de Cristo, não foi por meio de pastor algum. Não houve ninguém me instruindo. Foi o próprio Senhor quem tratou comigo. A primeira vez que ouvi sua voz foi numa madrugada, orando do meu jeito, vindo de uma igreja da porta larga, onde tudo era permitido. Mas assim, não se sobe no arrebatamento, não é? Comecei a buscar o Senhor, e Ele começou a me tratar diretamente. Quando finalmente fui congregar,
Já fazia 2 anos que eu jejuava e orava para que ele me mostrasse uma igreja séria. Porque, irmãos, igreja em si não salva, mas congregar numa que prega a verdade edifica, ajuda no caminho da salvação. Muitos irmãos pecam sem saber, porque os líderes não ensinam. Tornei a dizer ao Senhor: Senhor, eu já fui liberta disso. Tudo. Por que me mostra novamente? E ele me respondeu: para que saibas como está a minha igreja, conformada, achando que já está salva. Então ele me disse: venha, e eu te mostrarei como estarão os homens no arrebatamento, como estarão os meus santos. E me mostrou vários irmãos diante de mim apontando para eles. Todos são idólatras do futebol. Serva, o futebol não me agrada. Foi arquitetado no inferno. Eu não me agrado. O Senhor já me deu visões de pessoas, inclusive de um jogador brasileiro muito famoso que faleceu recentemente, conhecido como o Rei do Futebol, sendo atormentado no inferno, com a cabeça decepada por demônios, que a chutavam como se fosse uma bola. Claro que, se dissermos isso para alguém carnal, vão nos chamar de fanáticos, hereges ou mentirosos. Mas, irmãos, as coisas do alto, do Senhor, só podem ser discernidas espiritualmente. E como se discerne espiritualmente? Em jejum, oração, lavrando a terra espiritual e buscando a santificação. Quando tenho dúvidas, vou aos pés do Senhor. Pergunto a ele. E o Senhor continuou, mostrando que todos ali eram idólatras do futebol. Depois disse: muitos desses homens ficam de bermuda em casa. No passado, a bermuda era roupa íntima usada sob a calça. Satanás pegou isso, transformou e espalhou. O mundo mudou, o pecado também se transformou e entrou na igreja. O que antes era errado, agora muitos acham certo. Mas eu não mudo. Quem muda é o homem. E então, o Senhor me mostrou um irmão que sempre aparece bem arrumado, muito elegante, parecendo um modelo de revista. Eu falo assim porque já fui do mundo e gostava dessas coisas de moda e tendências. E o Senhor disse: minha serva, ele acompanha programas de moda para seguir tendências. Eu não me agrado disso. A moda foi criada no inferno. Os meus servos devem se vestir conforme o padrão da minha igreja. Teve uma tarde em que o Senhor também me levou ao Vale da Moda, no inferno. Passei mais de 2 horas em oração. Ele me levou até lá. Mas vou deixar para outra vez contar aos irmãos o que vi naquele lugar. Amém? Depois o Senhor falou comigo. Muitos fazem de suas esposas meretrizes. Esse é um assunto tabu dentro das igrejas, porque os pastores ou líderes talvez pensem que os membros já sabem que isso é pecado. Mas não sabem. Quem lidera precisa ensinar sobre a doutrina do corpo, da alma e do espírito. Somos 3 partes, e precisamos nos santificar por completo para o Senhor. O Senhor repetiu. Muitos transformam suas esposas em meretrizes. Meretriz? Quer dizer, prostituta. São homens que assistem pornografia e depois querem repetir com suas esposas aquilo que viram. E o Senhor me disse: minha serva, o leito é sem mancha e sem mácula. Até no leito há um padrão para os meus santos. Não devem fazer no casamento o que o mundo faz em sua promiscuidade. Aí tem quem diga: depois que casa vale tudo. Isso é engano. Pode repreender, porque isso é demônio. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E quando ele diz ninguém, é ninguém mesmo. Nem eu, nem você. Todos temos que nos santificar. Nas 3 áreas do nosso ser. Amém? Então eu questionei ao Senhor: Senhor, por que o fulano? Mencionei o nome do ancião, que é pastor. Por que ele nunca prega sobre isso? Faz 2 anos que estou nessa igreja e nunca ouvi uma palavra sobre inferno ou doutrina. Só pregação de vitória e bênção. E o Senhor respondeu: cobrarei dele por cada alma que se perder. Ele tem ignorado o pecado dentro da minha casa. Eu cobrarei dele. Então perguntei: Senhor, queres que eu diga a ele o que me mostraste? O Senhor respondeu: não, ele não acreditará em você.
Você não faz parte do rebanho dele. Você não é do ministério dele, apenas frequenta os cultos. E como sou apenas uma visitante, não posso subir ao púlpito para testemunhar. Naquela igreja, só quem é batizado ali pode testemunhar. Mesmo que alguém tenha sido batizado na Assembleia ou na Deus é Amor, eles exigem novo batismo. Mas a palavra de Deus diz que há um só batismo, não é mesmo? Irmãos, essa foi a visão que o Senhor me entregou. O Senhor está muito triste, profundamente entristecido com a situação atual das igrejas. A igreja do Senhor não é mais a mesma. Poucas ainda pregam a verdadeira doutrina, o Evangelho da cruz. Se você está em um ministério que não crê nos dons do Espírito, que não ensina sobre santidade no corpo, na alma e no espírito, saia, pois estará apenas perdendo tempo. É necessário que os irmãos tenham o dom do discernimento de espíritos bem aguçado. Esse é um dos dons mais importantes, especialmente agora, nesta colheita final, a geração do arrebatamento. Assim, me disse o Senhor, esta é a geração do arrebatamento. Precisam discernir para não serem enganados. E vou dizer mais. Há muito joio no YouTube, irmãos. Muito joio mesmo. Certa madrugada, perguntei ao Senhor: Senhor, quem são os teus servos verdadeiros aqui? E ele me revelou que muitos não são dele. Pastores envolvidos com maçonaria, pastores levando bruxaria aos altares, cantores e grupos que fazem pacto com Satanás e até sacrificam crianças para que seus CDs façam sucesso. Eu fiquei chocada. Senhor, por quê? E ele disse: por fama, por dinheiro, por um galardão passageiro e terreno. Mas, irmãos, o nosso galardão é celestial. Não é aqui. Quem prega que o galardão é nesta terra, está mentindo. E quando o Senhor fala em ter sua igreja adornada, ele está falando dos frutos do Espírito, não de enfeites artificiais. Foi isso que o Senhor me mostrou nessa visão. Mas em outras, ele já me revelou sobre depilação, chapinha, maquiagem e muitas outras coisas. O Senhor me mostrou torturas no inferno. Então, uma coisa é certa. Para quem está começando a caminhada, saiba que o mundo espiritual é real e os demônios não brincam. Eles vêm para matar, roubar e destruir. Eles cegam as pessoas de tal forma que muitos passam a acreditar que Deus só quer o coração, que Ele não vai castigar, que vai deixar todos entrarem no seu reino. Isso é mentira de Satanás. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele não quer ver uma igreja avivada, desperta, desapegada deste mundo. Ele odeia uma igreja que anda na contramão do mundo, onde todos andam em santidade. Essa é a verdade. Os santos do Senhor precisam ser reconhecidos em qualquer lugar onde estiverem. Foi isso que o Senhor me disse. Eles devem ser reconhecidos por suas vestes, por sua conduta, por suas palavras. Os santos do Senhor não ficam na internet difamando irmãos, a não ser que seja um profeta levantado por Deus, alguém chamado para entregar o cajado, para corrigir com autoridade espiritual. Essa geração, irmãos, é a mais difícil de se pregar. Quando entregamos o cajado, quando chamamos ao arrependimento, nos chamam de drogados, de mentirosos, de fanáticos. Eu não sei que Deus esse povo serve, porque o Deus da Bíblia é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E da mesma forma, como ele falou no passado, ele continua falando hoje, com qualquer um que esteja disposto a buscar com oração e jejum. Amém? Essa é a primeira parte que venho compartilhar com os irmãos, com a Igreja de Cristo, a igreja que quer se posicionar diante do Senhor. Enquanto eu orava, o Senhor me disse: diga à minha igreja, à minha noiva, que eu estou voltando. Diga que estou voltando, mas os frutos ainda não estão maduros. Muitos não estão preparados. Diga aos meus santos e santas que resolvam suas pendências diante de mim. E eu me incluo nisso, irmãos. Cada um sabe onde precisa mudar. Diga que se preparem, pois eu estou voltando. Diga que resolvam suas pendências. E é dessa forma,
O Senhor Jesus está voltando, e o diabo não está brincando de ser diabo. Ele sabe que perdeu o céu e quer arrastar o máximo de almas com ele. Numa das visões que o Senhor me deu enquanto eu orava, eu vi muitas almas caindo no inferno. Eram muitas, como uma chuva. E vi poucas entrando no céu. Então, a salvação não é fácil como muitos pregam. Dizem que é só pela graça. E é. Mas se é pela graça, também é necessário esforço, dedicação, pagar o preço, viver uma vida de renúncia e santidade. Isso é o que o Senhor quer de nós. Uma vida negada, de jejum, de oração, de santificação, sempre perguntando a Ele: Senhor, onde mais eu preciso renunciar? Como está a minha vida? Estamos no tempo da graça, e a palavra diz que quem bate, recebe. Quem busca, encontra. Amém? Queridos irmãos e irmãs, tudo o que foi compartilhado até aqui são experiências reais que o Senhor me entregou em visões, orações e revelações. Não foi para julgamento, mas por zelo com as almas e obediência ao chamado que Ele colocou sobre mim. A palavra de Deus é clara. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Estamos vivendo os últimos tempos, a geração do arrebatamento, e o Senhor está buscando uma noiva pura, separada, adornada não com os brilhos do mundo, mas com os frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda fala, ainda convence, ainda transforma. Mas é necessário que a igreja desperte, que os filhos e filhas de Deus se posicionem. Não podemos mais brincar de ser cristãos. Deus está te chamando para uma vida de renúncia, de santidade, de separação deste mundo. Ele quer te libertar, te curar, te usar e principalmente salvar a tua alma. Talvez você tenha vivido até aqui achando que era o suficiente só ter Deus no coração. Mas o Senhor quer muito mais. Ele quer o teu corpo, a tua alma e o teu espírito em santificação. Se você ouviu tudo isso e sente que o Espírito Santo falou com você, se hoje você quer entregar sua vida a Jesus de verdade, não apenas com palavras, mas com atitude, ore comigo agora com fé e sinceridade. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Me arrependo de todos os meus pecados. Te peço, entra no meu coração, muda minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. A partir de hoje, não sou mais do mundo. Sou teu. Me ajuda a caminhar contigo, a viver em santidade, a renunciar tudo que não te agrada. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, comenta aqui embaixo: eu aceitei Jesus. Isso não é para mostrar para os outros, mas para testemunhar e glorificar a Deus. Também te convido a assistir os outros vídeos aqui do canal, porque o Senhor tem revelado muito mais. E tudo é para a edificação da igreja, para despertamento espiritual e preparação para o arrebatamento. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir e vamos juntos espalhar a verdade do Evangelho da Cruz. Jesus está voltando. Prepare-se. Santifique-se. Maranata.